Olha, é uma honra fazer os comentários finais do curso. Eu espero que vocês permaneçam ao final para a gente discutir, né? Eu quero fazer uma brevíssima revisão histórica aqui da origem dessa distinção entre primeira e terceira pessoa, que é tão importante na teoria da consciência. E isso vai ter relação com a discussão que a gente teve no curso sobre a questão da informação ser encarnada ou não, né? Porque quando a gente fala da informação na teoria da consciência, a gente pensa uma informação encarnada, porque essa intimidade com o corpo vivo seria fundamental para que a informação seja consciente, pelo menos na forma como a gente conhece a consciência, né? A gente conhece a consciência em sistemas biológicos, né? A gente não conhece nenhuma consciência que seja em outro tipo de sistema, certo? Então, resgatando um pouquinho a nossa conversa passada, né? Leibniz dizia que tudo que tem na mente vem da experiência, exceto a própria mente, né? E em Kant nós temos a distinção então entre a priori e a posteriori, né? E temos também, já em Kant, possivelmente, a distinção entre primeira e terceira perspectiva de primeira e terceira pessoa, porque a crítica da razão pura, a teoria sobre o entendimento, né, que seria o método usado pelas ciências, pela física, ela é a base da perspectiva da terceira pessoa. Quer dizer, a perspectiva da terceira pessoa é o que o Kant chama de entendimento. E aí depois, né, ele vê que isso é muito limitado e escreve a crítica da razão prática, que a razão prática seria a perspectiva da primeira pessoa, né? Então a gente já talvez tenha ali a origem da distinção entre primeira e terceira pessoas, embora a gente também possa ter algum traço disso em Aristóteles, que eu vou falar no final. Eu não vou começar pelo Aristóteles, eu vou comentar um pouquinho de Aristóteles no final. Aí depois nós temos o Frege, né, que fez essa distinção entre sentido e referência. E, de certa maneira, eu tendo a acreditar que o sentido estaria na perspectiva da primeira pessoa, né, em que nós pensamos, aprendemos o nosso próprio pensamento e atribuímos um certo valor de verdade a esse pensamento. Aí seria talvez o conceito mais psicológico de verdade, ou que foi chamado mais recentemente, né, de a gente acreditar que sabe, né? O feeling of knowing. E daí temos a função referencial da linguagem, né? Frege está falando da linguagem, e em que a gente faz um juízo, né, sobre algum outro, uma temática, né, que diz respeito a um contexto de comunicação com outras pessoas a respeito de fatos ou fenômenos que acontecem, né, num mundo compartilhado, né? Então nós vamos nos referir ao objeto, certo? Então aí a gente tem também uma possível distinção entre perspectiva de primeira e terceira pessoa em termos da linguagem, né, em que há um certo internalismo na geração do sentido, porque o sentido é atribuído pela mente, né, por um pensamento gerado pela própria mente. Mas quando a gente quando vamos nos referir a um objeto, a gente então adota a perspectiva da terceira pessoa, em que nós vamos fazer afirmações, asserções, né, a respeito desse objeto. Bem, é muito importante na história da teoria da consciência o momento em que a abordagem fenomenológica, que começa de um modo formal, né, com Russell, mas quando tem a virada existencialista com Merleau-Ponty.
porque aí nós temos aí uma abordagem vivencial ou existencial da perspectiva de primeira pessoa. A perspectiva de primeira pessoa é da experiência vivida da parte de quem a vive, né? E temos aí o que Merleau-Ponty chamou de pensamento de sobrevoo, que seria a perspectiva da terceira pessoa, que é a perspectiva da ciência, em que trabalha com uma abstração atribuída, né, a fatos, ou objetos, ou processos, né, que são assuntos da ciência, da perspectiva científica, né? E é a partir daí que o Max Velmas, né, elabora o monismo de duplo aspecto, que é baseado nessa distinção de primeira e terceira pessoa, em que Velmas entende que a primeira pessoa ela é assunto da fenomenologia, mas ele está implicitamente aí se referindo à fenomenologia existencial, né? E temos aí o conceito que vai aparecer no Chalmers também, né, da experiência fenomênica, ou consciência fenomênica, vai aparecer também no Ned Block, né? Essa consciência fenomênica, ela diz respeito à realidade vivida, com toda a sua riqueza, né, de experiências vividas, né, por uma pessoa, né? Eu estou chamando de pessoa qualquer ser que tem uma experiência consciente. Pode ser uma planta, a planta seria uma pessoa, quer dizer, a planta tem a perspectiva de primeira pessoa daquela planta, né? E distinguindo então da perspectiva da terceira pessoa, que em Velmas também fica mais claro como sendo E assim, o autor que melhor divulgou isso, né, foi o Thomas Nagel, né, no artigo What's Like to Be a Bat, em que ele faz a distinção de perspectiva de primeira e terceira pessoa, colocando, né, como exemplo, né, o morcego com a sua percepção do mundo. Então, o morcego seria uma pessoa, né? Na perspectiva do morcego, nós temos, né, um modo de percepção baseado na ecolocação, né? Que para uma pessoa humana não seria possível. Nós não temos biologicamente, nós não estamos dotados da aparelhagem, do aparato, né, perceptivo que o morcego tem, né? E a perspectiva de terceira pessoa, né, está implícita também, que seria do método científico. Isso já vem, talvez desde Kant, né, com a teoria do entendimento, e em Hegel, a perspectiva de terceira pessoa seria a perspectiva de um cientista, de um biólogo que está estudando o morcego, né? Então, a perspectiva, o estudo científico do morcego se faz na perspectiva de um ser humano, que é a perspectiva de terceira pessoa, do cientista, né? Que vai usar um certo método para estudar e representar através da linguagem, formulando teorias, né, sobre o morcego. É diferente da perspectiva do próprio morcego no mundo, né, da vivência que o morcego tem no mundo. Só que o Nagel embarcou para o lado do chamado dualismo de propriedades, que também é um conceito defendido pelo Chalmers, que me parece inadequado, porque o conceito de propriedade ele é da perspectiva de terceira pessoa, né? Quando um observador científico estuda um objeto e detecta suas propriedades. A distinção de perspectiva de primeira e terceira pessoa eu não vejo como uma distinção entre tipos de ser. Eu vejo como tipos de, assim como Velmas, né? Como dois aspectos dos mesmos seres, né? Os seres que têm as mesmas, caracterizados pelas mesmas propriedades, mas eles têm duas perspectivas, né? Nem todos os seres têm a perspectiva de primeira pessoa, certo? Uma pedra não tem a perspectiva de primeira pessoa, mas
Então, nós teríamos, em relação da filosofia da informação, dois tipos de situação, né? Em que a informação ela é encarnada e ela é vivenciada na perspectiva de primeira pessoa, e temos a informação quando ela está num processo, né, que Frege chamaria uma função referencial, em que essa informação ela representa algo distinto daquele que representa, da pessoa. Quer dizer, eu Alfredo, estou na perspectiva de primeira pessoa. Né? Eu posso estar usando a linguagem para me referir a algo distinto de mim, certo? Então eu estou adotando a perspectiva de terceira pessoa, estou falando sobre outras pessoas ou sobre seres que não têm a perspectiva de primeira pessoa. Né? Eu posso estar falando sobre uma pedra, fazendo uma teoria das pedras, né? Distinção aí, por exemplo, entre rochas magmáticas, etc. Isso aí vai ser na perspectiva de terceira pessoa, porque eu não sou uma pedra, né? Não sou uma rocha, eu sou um sistema biológico encarnado, que a informação está encarnada, eu estou, né, utilizando essas formas, expressando elas através da linguagem, numa terminologia, né? Por exemplo, rocha magmática, uma terminologia construída na sociedade humana, e estou me referindo a um ser distinto de mim, né? Que pode ou não ter perspectiva de primeira pessoa. No caso da pedra, eu entendo que não tem. Né? Certo? Então, quando a gente fala sobre... Quando a gente usa, por exemplo, a teoria da informação, né, no ambiente, por exemplo, tecnológico, né, nós estamos... quando a gente manda uma mensagem pelo celular, a gente está na perspectiva de terceira pessoa. Aí que tem uma parte mais radical dessa distinção, que que boa parte, uma parte considerável das vivências de primeira pessoa não são comunicáveis na perspectiva de terceira pessoa. Então vamos pensar, por exemplo, a experiência de beber o vinho, né? Os enólogos, eles procuram comunicar a experiência de primeira pessoa, mas eles têm que usar analogias, dizer que, né, o vinho é frutado, que ele é, né, escuro, que ele tem gosto de tonel, de carvalho, etc. Né? São tudo metáforas, porque não tem como a gente comunicar a experiência de beber um certo vinho, que é na primeira pessoa, não tem como representar e comunicar isso fielmente, plenamente para a terceira pessoa, né? Então, só quando a informação está encarnada, que a gente está tendo a experiência com o nosso corpo, que a gente tem os chamados coelha ou qualia, né? Nós temos os estados qualitativos exclusivos da primeira pessoa, que não tem como comunicar isso e passar isso para a perspectiva de terceira pessoa, a não ser por analogias, né? Que também são representações, né? Imagens, ou pela linguagem verbal, ou pela linguagem simbólica, ou pelos números, né? Pelas formas matemáticas, etc. Mas aí a gente já está perdendo aquelas qualidades vividas, né? De você estar apreciando um vinho, por exemplo, né? Aquele vinho, né? Então, assim, uma limitação para a perspectiva de terceira pessoa, né? Que é a perspectiva da linguagem que a gente usa para comunicação na sociedade, inclusive, né, por meios eletrônicos. Isso não tem como, por maior avanço que seja né, das telecomunicações, da tecnologia, do celular, dos computadores, dos robôs, não tem como ultrapassar isso. Né? A gente nem entendeu ainda bem isso, mas eu vou concluir dizendo como essa questão já está, em certa maneira, em Aristóteles.
né? E a solução que os aristotélicos deram é uma solução muito citada na filosofia aristotélica tomista, né? Então vamos voltar para Aristóteles. Para Aristóteles, a realidade é composta de substâncias individuais que, por sua vez, são compostas de forma e matéria, certo? As formas são genéricas, né? Então, por exemplo, todos os cães têm a mesma forma, todos os gatos têm a mesma forma, né? Então, as formas não individuam, não singularizam os indivíduos. O que promove a chamada individuação, ou seja, a singularidade de cada substância, é a matéria, porque a matéria tem um componente aleatório que vai fazer com que todos os gatos sejam diferentes entre si. Todos os humanos, mesmo os gêmeos univitelinos, são diferentes. Por quê? Por causa da matéria. A matéria é essa fonte de riqueza, de variedade, né? A forma não. A forma ela não é criativa, né? Quando aqui no Brasil a Anísio da Silveira, né, fazia aquela terapia, né, com pessoas em condições psiquiátricas, né, ela fazia aquela terapia de pintura, por exemplo, né, e fez aquela exposição chamada Imagens do Inconsciente, né, mostrou assim, uma grande criatividade do inconsciente, né, pessoas que tinham essa potencialidade, essa disposição, né, a partir, né, da sua própria mente, né, elas produzirem obras de arte plástica, certo? Isso, aristotelicamente falando, se deveria ao fato dessa mente ser encarnada, né, e o que faz com que todas as pessoas sejam diferentes, sejam singulares, né? Então, se a gente tem um processo puramente formal, ele não é criativo, ele é repetitivo, é o silogismo. O silogismo não cria nada, ele só está repetindo, né? Combinando formas sem criar nada. É uma combinatória estéril, né? Então, a ideia, né, que foi citada pela professora Marionice, do instinto como um hábito repetitivo, é correta, né? De certa maneira, o instinto é isso, né? É uma repetição ao longo do tempo, nas gerações, daqueles comportamentos que foram bem-sucedidos. Mas o inconsciente é mais rico do que o instinto, né? Digamos assim, o enraizamento do instinto é no inconsciente, né? Mas o inconsciente não se limita ao instinto, que é repetitivo. O inconsciente também é criativo. Por quê? Por causa da materialidade da mente, né, inconsciente. A mente inconsciente é material, ela é um burburinho, né, de sangue fluindo e proteínas sendo produzidas, mudando de configuração, íons que estão fluindo para lá para cá, substâncias químicas que estão controlando canais iônicos, fluidos, etc. Né? A vida ela é muito dinâmica pela materialidade, né? Então, o que Aristóteles diria, né? Diria que para a cognição ser criativa e para as pessoas, para existir a perspectiva de primeira pessoa, que é única e singular para cada ser, né? A forma tem que estar unida à matéria. Se a gente né? Agora, o mesmo Aristóteles diz que o conhecimento é conhecimento da forma, né? É um trecho famoso da metafísica. Nós podemos concordar com isso, e justamente por isso que a gente não conhece a primeira perspectiva do outro, né? Porque se o conhecimento é conhecimento da forma, né, então o conhecimento é limitado a coisas genéricas, né, a classes de seres, né? A gente fala de conjuntos, né, nos fundamentos da matemática contemporânea, né? A gente fala de categorias, conjuntos, né? Os nossos termos, nossos predicados são conjuntos. A gente não tem como transmitir aquilo que é único e singular de cada perspectiva de primeira pessoa. Certo? Então, Aristóteles diria, né, que a criatividade não pode ser um processo puramente informal,
né? Porque precisa vamos lembrar a teoria das 4 causas de Aristóteles. Nós temos a causa formal sozinha, que seria, né, a informação, ela não geraria novidade, né? Não seria criativa. Nós precisamos, para explicar tudo que existe, né, segundo Aristóteles, nós precisamos das 4 causas, né? Causa eficiente, formal, material e final. Certo? Então, a causa material não pode ser deixada de lado, né? Para a gente entender a mente consciente e toda a sua criatividade, certo? Então, é isso que eu queria dizer, né? Que, por exemplo, no caso aí da filosofia de Peirce, para a abdução, nós teríamos silogismos, né? Isso não daria conta da individualidade e da criatividade, né? E nem se daria conta da existência da perspectiva de primeira pessoa. A perspectiva de primeira pessoa requer a materialidade do corpo de cada ser, né? E aí então nós vamos ter uma perspectiva que é única, também experiências e vivências que são singulares. E então, se a gente adota essa abordagem, né, a gente vai ter que levar em conta a cognição sempre corporalizada, incorporada ou encarnada, né? O termo melhor, porque o próprio Merleau-Ponty falava em corpo, depois ele falou em carne, né? A carne é o tecido vivo, né, com toda a sua complexidade. Então, a cognição encarnada que seria a base melhor para a gente tratar da consciência e da perspectiva de primeira pessoa, que é única, exclusiva e singular para cada ser consciente, certo? Então eu agradeço aí vocês estarem prestando atenção nessas considerações, né, que resumem assim o meu modo de pensar sobre toda essa temática da filosofia da informação que a gente discutiu nesse curso. Um abraço. Muito obrigado.